Fala, turminha da Umbanda, como é que estão vocês? Tudo bem? Tudo tranquilo? Vamos pro nosso vlog temático. Já tinha um tempo que eu não gravava, gravei uns 9 vlogs temáticos, mais ou menos. E aí vieram as tribulações aí da vida e acabei não gravando mais nenhum. Mas hoje eu quero voltar ao vlog temático. Tava muito perto da câmera, minha cara devia estar aparecendo desse tamanho. Mas vamos lá. Hoje eu quero falar a respeito do aniversário da Umbanda. Falar a respeito dessa religião que a gente segue. Essa religião que, no meu modo de ver, no meu modo de entender, já ultrapassou e ultrapassou longe, mas muito longe, os parâmetros que se pode ter para definir o que é ou o que não é religião. A Umbanda, para mim, está além de religião. Ela já se tornou uma filosofia de vida, diria até que alguns terreiros poderiam ser facilmente chamados de ordem, desde que se organizassem para tal, porque a Umbanda realmente ultrapassou esses limites. Há quem diga que a Umbanda nasceu num continente, por ora imaginário, uma lenda, chamada Atlântida. Outros dizem que antes da Atlântida surgiu um outro continente, e esse outro continente chamava-se Lemúria. A gente sabe que isso não existiu, a gente sabe que isso é lenda da mais pura possível, né? Por que tem esse nome e tal, isso a gente explica em outro vídeo, mas a gente sabe que Lemúria não tem nada a ver com continente, tá? A origem desse nome aí não tem nada a ver com continente. Mas vamos lá. Dizem que nasceu de lá, outros dizem que a Umbanda veio da Pérsia, outros dizem que a Umbanda veio da África, enfim. Poucos realmente conhecem a Umbanda. Não estou entre esses poucos, infelizmente. Conheço um pouquinho daquilo que a gente já estudou, daquilo que a gente já leu. Dei uma filtrada, recorri aos universitários, pessoal lá da banda de lá, recorri aos universitários e ponderamos algumas coisas, especulamos algumas coisas. Isso é estudar o oculto. E nessas especulações, uma das coisas que a gente questiona a respeito da Umbanda é justamente a respeito desse seu surgimento. Teria realmente a Umbanda surgido numa suposta terra onde supostamente existiriam seres de elevada compreensão espiritual, tecnológica e tal, chamado Atlântida, esse continente perdido? Será que veio realmente da Pérsia? Quem sabe da África? Angola especificamente, onde a palavra Mbanda, escrita com M, banda, se pronuncia Mbanda, onde essa palavra já existe no vocabulário deles, Quimbundo. De onde, afinal de contas, partiu a Umbanda? Eu prefiro ficar com fatos históricos, aqueles que nós podemos registrar. Até que prove em contrário, no meu entender, a Umbanda nasceu realmente em São Gonçalo. Alguns, eu dei uma olhada no Facebook e tal, porque muitos umbandistas comemoram o dia 15 de novembro como o dia da fundação da Umbanda, né? Então, algumas pessoas colocam que o Zélio de Moraes, antes de fundar a Umbanda, já se consultava com entidades de Umbanda. Vai aí uma ressalva. Entidades de Umbanda, eu acho pesado a gente falar isso. É você entregar para entidades que não estavam envolvidas diretamente com a fundação da religião um peso que elas não têm que carregar, não. Vamos lá, vamos por parte. Como que eu entendo essa situação?
O Zélio poderia realmente ter se consultado com pretos velhos, caboclos, exus, pombagiras, antes da fundação da Umbanda? Claro, óbvio que sim. Mesmo porque estas mesmas entidades já se apresentavam em diversos terreiros de macumba, batuques, candomblés. Já se apresentavam por lá. Não dizendo que são de Umbanda. Não vinham falando que são de Umbanda. Porque a Umbanda não existia. O fato de uma entidade dar o nome de Pai Antônio, de Caboclo Urubatão, de, sei lá, Herê Joãozinho, Exu do Lodo, isso não significa que sejam entidades de Umbanda. Não significa mesmo. Né? Ainda mais quando a Umbanda não existia. Vamos tentar fazer uma comparação. O Espiritismo tem mês, tem data, né? Mês e ano de fundação. Abril de 1857, quando foi lançada a primeira edição de O Livro dos Espíritos na França. Para que Kardec chegasse ao Livro dos Espíritos, para que ele concluísse, foi necessário que ele entrasse em contato com entidades espirituais ligadas com aquela doutrina, hoje nós falamos assim, ou ligadas compromissadas com trazer esta nova doutrina que não era religiosa, era científica e filosófica. Religião virou aqui. Tá? Essas entidades, você não pode dizer assim, Kardec conversou com entidades espíritas. Espíritas no sentido de serem espíritas da religião espírita. Tá? Ficou engraçado isso, né? Mas é isso, tá? Ele, óbvio, teve que conversar com os espíritos. Teve que obter as suas respostas. As 1019 perguntas tinham que ser respondidas no Livro dos Espíritos. E ele precisava realmente conversar com entidades espirituais para que obtivesse essas respostas. Isso é claro. Mas isso não significa que as entidades já eram entidades do Espiritismo. Não. Não eram. Eram entidades que estavam auxiliando Kardec trazer o Espiritismo para cá. Agora vamos trazer isso para o Zélio de Moraes. O Zélio de Moraes, quando ele se consultava, às vezes era praxe, como é até hoje, que os pais levem os filhos em rezadeiras, em rezadores e tal, não sei o quê. E as famílias, por mais ricas que fossem, naquela época principalmente, não se furtavam a esse tipo de tratamento. Tá? E aí, Zélio não era diferente disso. Ele também, os pais o levava, né? Desculpa. Para ser consultado lá com as rezadeiras e rezadores da época, então. E algumas vezes, provavelmente, ele falou com entidades espirituais que davam o nome de pai, mãe, caboclo fulano, boiadeiro ciclano. Provavelmente isso aconteceu, sim. Até porque era uma coisa comum. Então, por que nós entendemos que essas entidades não eram de Umbanda? Poderiam vir a ser. Aí eu concordo. O Zélio consultou com uma entidade chamada Pai Antônio, que já era uma entidade de Umbanda. Não. Que era uma entidade que incorporava numa médium, na casinha dela lá, para fazer as rezas dela lá, porque ela era rezadora. Ponto. Acabou. Poderia ser esse Pai Antônio incorporado nessa médium uma entidade de Umbanda depois que a Umbanda foi fundada? Aí eu concordo. Vamos lá. Eu trabalho num terreiro de candomblé de caboclo. Seu boiadeiro, seu mata-virgem baixam num candomblé de caboclo. São entidades de Umbanda? Não. São entidades de candomblé de caboclo. O Roberto saiu do candomblé. O Roberto resolveu partir para a Umbanda. Virou umbandista. Já que o Roberto virou umbandista, as entidades o continuam acompanhando e agora baixam dentro de um terreiro de Umbanda. A partir daí, podem ser consideradas como entidades de Umbanda? Sim. Desde que elas concordem em ser assim reconhecidas. Pode ser que elas baixem e falem, não, eu estou baixando aqui porque meu médium está aqui, mas eu não sou dessa religião.
Eu sou do candomblé. Eu sou do candomblé de caboclo. Ponto. A gente tem que parar com a mania de achar que as entidades fazem do jeito que nós queremos que elas façam. Nós estamos, e isso é uma coisa que eu vejo no meio umbandista, e isso me preocupa, nós estamos fazendo com as entidades de Umbanda mais ou menos como tentamos fazer com Deus, por exemplo. Sabe aquela história? Deus é fiel, Deus é bom, não faça isso porque Deus não gosta, não faça aquilo porque Deus castiga, não faça assim porque Deus... E nós vamos entregando para Deus qualidades humanas. Nós vamos entregando para Deus qualidades que são nossas. Quem é fiel? Nós somos fiéis. Deus, se querem colocar uma entidade que é tão além que a gente não consegue explicar, ele não seria fiel, mas a fidelidade. Difícil entender isso, né? Difícil. Deus não te ama. Ele é o amor. Quem ama somos nós. Nós é que precisamos amar. Deus é o próprio amor. Difícil? É, mas quem disse que seria fácil? E nós estamos fazendo a mesma coisa com as entidades de Umbanda. Sabe, nós estamos dizendo assim, o caboclo mata-virgem é um caboclo de Oxóssi. O mata-virgem embaixo e fala, sou de Ogum. Não pode, porque o mata-virgem é um nome de uma falange que é da linha do caboclo, do orixá, desculpa, do orixá Oxóssi. Não pode ser um caboclo de Ogum. Por que não? Vamos citar o meu exemplo de novo, olha só. Meu nome é Roberto. Vamos supor que dentro do terreiro... Gente, isso é um exemplo muito simples, muito simples. Dentro do terreiro, nós temos 4 Roberto. Roberto. Todo mundo é Roberto, tá? Uma situação hipotética. Temos 4 Robertos dentro do mesmo terreiro. O terreiro é como se fosse a nossa falange. Vamos colocar assim. O terreiro é como se fosse a nossa falange. Essa falange, ela possui, uma falange pequenininha, 4 espíritos, 4 Roberto. Esse Roberto é de Xangô, esse é de Oxóssi, esse é de Ogum, esse é de Iemanjá. Pronto, acabou. O fato de estarem lidando, trabalhando, convivendo dentro de uma mesma falange não implica no fato de serem do mesmo orixá, apesar de terem o mesmo nome. Porque espírito é uma individualidade. Imagina que você hoje, eu hoje me chamo Roberto, amanhã eu desencarno, chego lá do outro lado, você, o Exu, tira coco no cerrado. Pronto, Exu tira coco no cerrado. Tá bom. Esse vai ser meu nome. Beleza. Eu hoje tenho sobre a minha coroa Ogum. Pronto. Roberto de Ogum. Quando eu me tornar o Exu tira coco no cerrado, quando eu chegar lá e for pertencer a essa falange de Exu, essa falange pode ser uma falange ligada a Xangô. Mas eu, individualmente, eu sou de Ogum. Por que então eu me filiei a uma falange de Xangô? Porque afinidade de trabalho. Agora, afinidade de trabalho não significa exatamente que eu tenha que pertencer àquela vibração de orixá, entenderam? Senão, olha só, nós tentamos trazer para a Terra, dentro dos terreiros, nós tentamos trazer para a Terra essa situação que passa no plano espiritual. Se dentro do terreiro nós temos, dentro de um mesmo terreiro que tem uma mesma finalidade, nós temos Ogum, Oxóssi, Xangô, Obaluaê, Oxum, Iemanjá, Nanã, Obá. Nós temos todos os orixás dentro do terreiro e temos filhos de alguns desses, se não de todos esses orixás dentro do mesmo terreiro. Por que no plano espiritual tem que ser diferente? Sacaram? Então é assim que eu entendo. Ah, o Roberto está certo ou o Roberto está errado? Não sei. Depois que eu desencarnar, eu vou ver se eu estou certo ou se eu estou errado. Certo ou errado? Talvez, e só talvez, eu volte para confirmar com vocês. Então nós tentamos hoje entregar para os nossos guias e protetores
as funções e as limitações que nós queremos que eles tenham. E aí a gente fala assim, o Zélio se consultava, quando ainda criança, com entidades de Umbanda. Não, ele se consultava com entidades espirituais, que militavam dentro de um processo religioso qualquer, onde eles se davam o nome de pai, de tio, de vovô, de caboclo, de bugre, boiadeiro. Eles se davam esses nomes. Mas isso não significa que já era Umbanda, porque não era. A Umbanda surgiu com Zélio de Moraes. E qual é a diferença dessa Umbanda que surgiu com Zélio de Moraes com o que havia antes? O Zélio, ele organizou um culto. Ele organizou um culto. Ele pegou alguma coisa que tinha um rezador lá no fundo da rua, que tinha aquele caboclo que aparecia de vez em quando nos terreiros de macumba, que tinha aquele Exu que estava indo lá nos terreiros de macumba ou de quimbanda e já não estava mais se mostrando satisfeito com aquele tipo de trabalho. Não que o trabalho fosse errado, não é isso, né? É pura afinidade, mais nada. Aquele caboclo que está baixando lá no candomblé de caboclo, mas que já está sentindo a necessidade de algo diferente, não melhor nem pior, mas diferente daquilo que ele faz. Então ele vai migrando para dentro de um sistema filo-religioso que condiga mais com a sua maneira de agir, de pensar naquele momento. E foi isso que o Zélio fez. Ele pegou esses caboclos, pegou esses pretos velhos, essas crianças, esses Exus, e deu a eles um culto organizado, onde ele trouxe partes de diversas culturas religiosas, moldou de tal forma que ela tivesse, apesar de ter um nome e uma forma básica de fazer, fosse aberta e livre para que você pudesse introduzir, enxertar diversos outros ensinamentos e doutrinas ali dentro, sem que a base se perdesse. Isso é uma sacada e tanto, não é qualquer humano que faz isso, por isso eu acredito piamente que a Umbanda veio do astral para a Terra, isso foi bolado lá em cima, foi criado lá em cima, e aí alguém chegou e falou, ó, esse médium aqui tem condições de levar para a Terra pelo menos uma sombra daquilo que nós já fizemos aqui. Toma. E o Zélio desceu, e ele veio, e junto com o Caboclo das Sete Encruzilhadas, organizou esse culto. O que nós fizemos foi, para variar um pouquinho, né, querer ser melhor do que o Criador. E aí a gente começa a introduzir coisas no culto. Nós trouxemos coisa do candomblé, porque a gente é muito apegado àquilo de onde nós viemos. E nós introduzimos cultos como ladainha do catolicismo, por exemplo. Nós trouxemos a camarinha para substituir o roncó do candomblé. Nós colocamos a mesa e colocamos uma toalha branca sobre a mesa, que é o que o espiritismo já fazia sem a necessidade da toalha branca. A toalha pode ser de qualquer cor dentro do espiritismo. E aí nós colocamos uma toalha branca, colocamos lá o jarro com água, mas não dispensamos a vela para Oxalá ou para o anjo da guarda. Riscamos o ponto, cantamos o ponto em língua portuguesa, na maioria das vezes, 99% é em língua portuguesa, para substituir os outros cânticos, não importa, mas nós fomos buscando coisas e aí nós fomos enxertando a Umbanda. A gente entrou com reiki para dentro da Umbanda, nós entramos com cromoterapia para dentro da Umbanda, nós entramos com rituais mágicos para dentro da Umbanda. Nós enfeitamos as nossas entidades para suprir as nossas necessidades. Eles simplesmente aceitaram. Porque eles perceberam que nós não tínhamos condições ainda de encarar diferente, então eles aceitaram o chapéu de palha, a bengala curva, o cocar do caboclo que vai até o pé, que o índio brasileiro nunca usou, aquelas roupas de índio americano cheias de fiapinho e tal, e aí o cara vem e incorpora com uma roupa toda feita de sei lá de que material que é aquilo, parece imitando um couro, né?
e tal, com aquelas fitinhas penduradas e fala que é o Araribóia. Bom, quer homenagear o Araribóia? Tira sua roupa, porque era assim que eles viviam, sem roupa. Litoral brasileiro. Legal, né? Então, é, é, tinha tanta... Nós enxertamos com tanta coisa, mas apesar de todo esse enxerto, apesar de tanta coisa colocada dentro da Umbanda, Daime e outras doutrinas, entre aspas, estranhas à Umbanda, foram trazidas e ainda assim não se perdeu a essência da religião. A caridade está ali dentro, a caridade espiritual. Receberemos todos os espíritos. A nenhum deles viraremos as costas. A nenhum deles viraremos as costas. Com os que sabem mais, nós vamos aprender. E aos que sabem menos, nós vamos ensinar. Essa é a vontade do Pai. Foi assim que a Umbanda foi fundada. Ah, mas a Umbanda, quando foi fundada, não se chamava Umbanda. Então, olha só. Se a Umbanda, quando foi fundada, não se chamava Umbanda, o que existia antes? O que era antes? Como é que é isso? Eu não consigo, sinceramente, imaginar uma suposta Atlântida com seres supostamente muitíssimo inteligentes, todo curvadinho, trabalhando com preto velho, que, diga-se de passagem, existem para trazer para nós o arquétipo do velho sábio africano, em homenagem a essa raça que veio trazida para cá, para o Brasil, e ajudou no crescimento desse país. Eu não consigo imaginar antes, se os Atlantes já eram os vermelhos, incorporando um caboclo, batendo no peito, gritando Kiô e dizendo que era um Araribóia ou um Tupinambá, porque na época eles não existiam. Talvez não existissem. Não entendo isso. Mas enfim, eu não estou aqui para entender se a Umbanda é assim, é assado, veio de lá ou veio de cá. Eu quero homenagear essa grande religião brasileira. Brasileira. Não é afro-brasileira. A Umbanda é brasileira, porque se você for querer dar alguma alcunha de alguma coisa brasileira, ela vai ter que ser indo-afro-euro-brasileira, no mínimo. E agora já tem os orientais ali também, ó, coladinho ali. Como é que faz? A Umbanda é brasileira, como nós somos brasileiros. E ela incorpora, sim, ensinamentos, porque foi assim. Com os que sabem mais, nós vamos aprender. E aos que sabem menos, nós vamos ensinar. Se o budista, o shintoísta, o mago, o cacique, o pajé, o babalaô, de outras condições religiosas, podem nos ensinar, que venham. Que venham, que ensinem. Para nós podermos crescer. Deixa a Umbanda melhorar. Deixa. Vamos fazer a nossa parte. Nós ainda carregamos muito dentro da gente aquela coisa do eu tô certo e o outro tá errado. Quem sabe quem tá certo e quem tá errado? Se você quer um parâmetro de certo e errado dentro da Umbanda, se você quer um parâmetro de certo e errado, veja como o Zélio fazia e como os outros médiuns fazem até hoje, lá na tenda Nossa Senhora da Piedade. Vai na tenda Espírita São Jorge, vê como que é feito, e em outras tantas que ainda permanecem de pé, tendo sido fundadas pelo próprio Zélio. Dá uma olhadinha como eles trabalham. E aí olha agora como você trabalha. Vai ver se eles têm roncó, camarinha, cocá de caboclo até os pés. Vai ver se eles têm isso. Não? Então quem está certo? É importante nós entendermos isso. Claro, mas aí tem uma entrevista com a mãe Zilmeia dizendo que o Zélio já foi lá, que a entidade era de Umbanda. A cabeça da pessoa traz para a sua realidade do momento. É natural que se diga isso. Eu conversei com uma entidade de Umbanda. Mas a Umbanda já existia? Não, é porque era um preto velho. Hoje eu entendo, quando eu falo de preto velho, que o preto velho é de Umbanda. Então, é natural que eu fale assim, ainda que não tenha sido.
Porque veio antes da Umbanda. Eu não posso dizer que eu conversei com um filósofo antes de que a filosofia existisse. Conversei com um pensador. Mas filósofo, não. Só depois que a filosofia existir. Tô certo? Não sei se eu tô certo, se eu tô errado. O que eu sei é que a Umbanda precisa ser homenageada com o nosso esforço, com o nosso crescimento. A Umbanda precisa ser homenageada com cada um de nós, médiuns dessa bonita religião, se esforçando para que nas ruas sejamos tão quanto somos dentro do terreiro. É isso que a Umbanda precisa para ser homenageada. Não é um balaio cheio de frutas, legumes e bicho morto, não. Isso não. Não são festas. Festas são legais. Não sou contra quem o faça. Festas são legais. Mas como é a sua atitude depois da festa? Você sai dali e abraça um mendigo na rua? Ou você dá um chute nele como se fosse um saco de lixo te atrapalhando na passagem? Como é que você homenageia a Umbanda fora do terreiro? Nós estamos realmente mostrando para a humanidade a força que a Umbanda tem? Ou a gente deixa isso escondido atrás da porta do terreiro, naquelas 2, 3 ou 4 horas de gira em que todo mundo sorri e parece que ninguém tem problema nenhum porque só quer ajudar o próximo? Como é que você está homenageando a Umbanda? Valeu, galera. Abraço para todo mundo. Até o próximo vlog temático, se Deus quiser. Salve a Umbanda. Saravá a todos. Axé.